Olá, trader, bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre opções trava de baixa em BOVA. Vamos lá, sem perder tempo. A motivação seria uma análise no gráfico do ativo BOVA 11. Eu vejo uma possibilidade de que haja uma correção aqui para baixo, vindo em direção à média de 50, que é a linha azul pontilhada. Como aproveitar isso? Trava de baixa. Então, rapidinho aqui, fazendo a análise da BOVA. Primeiro, a gente pode traçar aqui, ó, um canalzinho de alta vemos que a BOVA bateu lá em cima do canal de alta. E o que ocorreu quando ela bateu no canal de alta? Fez uma divergência baixista. Divergência de baixa é quando temos topos ascendentes no preço, mas no indicador topos descendentes. E aqui, essa divergência ocorrendo com o BOVA na área de sobrecompra. Essa sobrecompra ocorre por quê? Por causa dessa subida rápida, sem nenhuma correção. Então, é como se a BOVA tivesse cansado. Bom, aí dá uma parada lá em cima, vou pintar essa região aqui de amarelo. Hoje, um gap de baixa e começa a apontar para baixo, sugerindo que a gente possa ver uma correção para baixo e ocorrendo da mesma forma que a subida. Porque quando a gente sobe rápido, quando o ativo sobe rápido, não há muitas resistências, muitos suportes para baixo. Não houve resistência para cima, os suportes para baixo também não vão estar lá presentes. Ou seja, a gente vai ter um ar, né, caracterizando a ideia de suporte, caracterizando uma reversão na forma de torre. E como aproveitar esse movimento, caso ele ocorra, caso essa análise esteja certa. E aí que entra as travas de baixa. Vamos lá, então. Pegar no módulo de opções, as opções de bolo. Então, estamos no módulo de opções, opção de BOVA, e a primeira pergunta vai ser: qual vencimento usar? A gente tem um vencimento mais curto, 5 dias. Olha, eu acho pouquíssimo tempo para o mercado se desenvolver. Tá? E também é muito sensível à variação de preços. Aí nós temos o vencimento mensal, por lá o 10 dias, que é semanal, e o mensal, que vai estar no dia 17/4, faltando, portanto, 3 semanas, 14 dias úteis. Acho um vencimento legal. Por quê? Ele vai responder bem, já que ele é curto, e a gente está até achando que o movimento pode ser acelerado para baixo, a gente não sabe, mas existe essa possibilidade. E por ele ser o mensal, ele é o mais líquido. Qual é a vantagem de ter um vencimento líquido? É o seguinte: veja só a cotação das opções e o diferencial entre a cotação de compra e de venda. Pegando a opção At the Money, livro de ofertas, consegue ver que tem bastante liquidez, ou seja, muitas ordens apregoadas tanto na compra quanto na venda. E o diferencial entre compra e venda para essa opção, 2,34 para 2,37, 3 centavos. Chegou até a estar menos. Ver a opção mais curta como é que está. Então, na opção mais curta, conseguimos reparar que o diferencial está um pouco maior, 1,34 com 1,39. Ela é mais curta e tem um diferencial maior. Veja isso. Enquanto a mensal está com 3 centavos de diferencial, a curtinha, que é uma semanal, e por isso o W, aqui no código, está com 6 centavos. E no livro de ofertas, observamos que tem muito menos lotes posicionados na compra e na venda também, mesmo porque esses lotinhos aqui, ó, tudo 100, 100, 100zinho. A outra é muito mais líquida,
Eu gosto de liquidez quando a gente fala em opções. Senão você pode ficar com dificuldade de sair. Então, por isso, eu escolheria o exercício mensal, 14 dias úteis. E por que eu não escolheria o mais longo? O outro vencimento, por exemplo, 16/5. Vamos olhar esse vencimento. Eu já adianto para você que ele tem até menos liquidez, porém, o motivo nem é esse. Menos liquidez do que o vencimento mensal curto, né? 14 dias úteis. Mas o seguinte, para fazer essa trava, ela, como a, a trava ela anda devagar, é uma estrutura que não anda tão rápido. Quanto mais longo for o vencimento, mais devagar ela vai andar. Então, muitas vezes você acerta o movimento lá do gráfico, no caso aqui, o BOVA cai, e acaba não levando o resultado que você espera. Já um vencimento mais curto, ele responde com boa sensibilidade e vai te entregar o resultado. Tá? Então, é mais por esse motivo que eu estaria escolhendo o movimento mensal. E o curtinho, ele é muito ágil, muito arístico, né? E pode até, não, 2 dias que o mercado trava, você acaba perdendo. E qual seria, então, a segunda pergunta? O strike para montar. Bom, você tem aqui duas situações. Uma trava de baixa com um bom risco-retorno e você pode fazer uma trava de baixa com o tempo a favor, mas vai abrir mão do bom risco-retorno. Vamos ver as duas. Pode ser com call ou pode ser com put. Em vídeos anteriores já mostrei muito com put, então hoje a gente vai ver com call. Então vamos fazer a primeira, é um bom risco-retorno, tá? Só que o tempo um pouco contra. Então, a BOVA está 127, a gente acha que pode cair, a gente vai vender. Trava de baixa com call é de crédito. A gente vende a call de 126, que é o código D125. Na verdade, vai vender aquele 123. 123, pode ser. 123 que a gente vai vender a mais preço de exercício mais barato, valor mais caro para fazer o crédito. 123, preço de exercício 123, código D5. Para não ficar vendida a descoberta, trava, por isso o nome trava. E compra, então, essa de R$ 3, que aí sim é de 126, D125. Essa fica a figura por uma trava de baixa. Olha só que bom risco-retorno. Para um lote de 1.000, uma perda máxima de 680, porém um ganho máximo, caso o BOVA caia, em direção à média, de 2.320. Lembrando, trava você pode sair a hora que quiser, não precisa levar para o vencimento, beleza? Então, aqui um bom risco-retorno, porém, você vê no gráfico que no valor do preço do BOVA atual, que é esse ponto vermelho, com a passagem do tempo, a operação perto. Então, o tempo é contra, mas o risco-retorno é a favor. Agora, se eu quiser o tempo a favor, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses strikes mais para cima. Então, eu vou vender uma opção que já esteja dando exercício, aqui, ó, 128, e vou travar ela a 131 para manter o mesmo diferencial, né, de R$ 3 entre os preços de exercício, 128, 131. Ok, eu tenho tempo a favor. Ó. Agora, no preço que o ativo está, que é o 127,28, se o tempo passar, você está na área azul de ganho. Então, o tempo está a seu favor. Porém, o risco aqui já é de 1.890, caso haja perda total, acima do 131, e o ganho máximo vai ser menor do que o risco, e ele será de 1.110 para um lote de 1.000 opções. Então, travas, aqui no caso, com call de crédito, você recebe o dinheiro
O risco máximo é a diferença entre os preços de exercício menos quanto você retirou. Se você tiver convicção que a perda é rápida e um potencial bom de queda, fazer essa trava um pouquinho fora, né, do dinheiro, que a gente chama, na verdade, que é mais in the money, né, mais dentro do dinheiro, ou seja, a cova tem que cair mais para que você comece a ganhar, pode ser interessante, tá? Por quê? Você vai ter um risco baixo, o tempo está contra, olha só, como está arriscando 660 em relação ao risco da outra, tá? Eu prefiro assim, mas tem gente que gosta de estar trabalhando com o tempo a favor, e tudo bem, cada trader tem o seu estilo. E o tempo a favor e risco-retorno contra. Só que, nesse caso, eu acho importante que você use stop, ok? Se for contra você. No caso de um bom risco-retorno, vai estar botando pouco dinheiro, de repente dá até para carregar mais, não se incomodar tanto com botar o stop, porque você já definiu quanto pode perder na trave. Beleza? Então, esse é o racional por trás de uma posição de venda em BOVA 11, usando opções travado e prestando atenção no risco-retorno e no tempo, se a favor ou contra. É isso. Até a próxima.